Olá a todos! Demorei, mas voltei. Eu escolhi hoje uma série de livros para estar comentando com vocês. Na verdade, eu já li a série toda e como meus vídeos são sobre resumos e comentários de livros, eu resolvi trazer essa série que eu acabo de ler e eu gostei muito. Então, o primeiro livro dela, que na verdade não tem a ver com a série, eu descobri porque um conhecido me indicou. Então, o primeiro livro é A Senhora Diabo, de Marion Zimmer Bradley. Não sei se é assim que pronuncia corretamente. Então, esse é o primeiro livro, é o livro que dá início a toda a história. Quem for ler os próximos, que são As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, As Brumas de Avalon 2, A Grande Rainha, As Brumas de Avalon 3, O Gamo Rei e As Brumas de Avalon 4, O Prisioneiro da Árvore. Se ler sem a Senhora de Avalon, até dá sentido, você vai entender a história, é legal. Mas eu indico que se leia primeiro A Senhora de Avalon, porque aqui é o início de tudo para você poder entender os 4 livros depois. Então, sobre o que é esse livro. Ele é um livro que fala muito sobre magia, sobre sacerdotisas, fala muito sobre fadas, fala sobre um reino diferente. Então, é como se a história, comparando com os nossos dias atuais, existisse um outro reino, como se não fosse aqui a Terra, mas estivesse paralelo à Terra, e existisse esse reino que é chamado de Avalon, um lugar onde só pessoas que são sacerdotisas ou que são druidas, que têm conhecimento, que tem iniciação, que tem algum tipo de elo, ou seja, sanguíneo com este lugar, conseguem chegar até lá. E a maioria dos integrantes desse lugar de Avalon são mulheres. É um livro assim bem feminista para quem gosta, né? Dá pra gente ver por quê. São sempre as mulheres que comandam, são sempre as mulheres que estão por trás dos homens na guerra, são sempre as mulheres que influenciam, são sempre as mulheres que determinam o futuro. Nesse livro, as sacerdotisas, elas têm poder de visão, elas têm magia, elas são seres mesmo dotados de magia. Então a história, ela vai fazer assim um paralelo com a magia e também um paralelo com história geral, falando sobre guerra, sobre lutas, que sempre havia uma mulher por trás, sempre uma mulher direcionando os reis, sempre uma mulher influenciando, sempre uma sacerdotisa de Avalon era enviada para casar com um rei. E então o livro ele vai se basear totalmente nisso. Fala também tem um pouquinho de vida, de reencarnação, porque os livros, cada sacerdotisa, que é a Senhora de Avalon, que é quem comanda Avalon, ela, além de ter esse sangue real, um sangue que vem de gerações, ela é como se ela fosse a reencarnação de uma outra que já foi muito importante dentro de Avalon. Então isso é basicamente o que a gente vai entender em todo esse livro. Nas Brumas de Avalon, que são 1, 2, 3 e 4, já acontece no final desse livro a separação de Avalon da Terra. Como se assim, Avalon fosse um lugar isolado na Terra, mas que fosse possível pessoas comuns chegarem. Mas quando Avalon se sente ameaçada, a Senhora do Lago, a Viviane aqui no caso, ela faz uma magia para que toda a Avalon seja envolta em brumas e só consiga chegar lá quem possui mesmo essa ligação com a ilha de alguma forma, seja por sangue ou tenha esses poderes mágicos, vamos dizer assim. Então aqui já chama As Brumas de Avalon por isso, já vai contar a história de Avalon envolta em brumas, paralelo à história da Terra. Então vão ter
filhos gerados por essas senhoras do lago que vão ser trocadas, que vão estar no comando, vão se tornar reis. Uma coisa que eu achei muito legal é que mistura um pouco com a história de Arthur, seus cavaleiros e a Távola Redonda. Então, um personagem muito importante da história é o rei Arthur, que é filho de uma senhora do lago, e ele comanda a terra, ele faz um juramento a Avalon, só que no fim ele quebra esse juramento e aí vai se desenrolar toda a história. Eu não vou contar tudo para vocês, porque na verdade é só um comentário, um resuminho por cima para vocês se interessarem e quererem ler. Eu super indico, porque é muito legal. Você vai olhar e falar assim, mas é tanto livro. Quem é viciada, que nem eu, quem adora ler, vai tirar de letra, vai ler rapidinho. Esse aqui eu li, eu demorei um pouquinho mais, porque eu sou professora, então eu estava em época de corrigir prova, trabalho, etc. Então eu levei mais tempo para ler esse. Mas esses aqui eu li em cerca de 2, 3 dias cada um. Então foi rapidinho. Então eu indico, tá? É uma leitura muito legal para quem gosta de magia, de poderes sobrenaturais, de ficção, que é tudo ficção, tá, gente? Então eu indico, espero que vocês gostem. Por hoje é só e espero não sumir muito, tá? Obrigada pela atenção, obrigada por assistir. Beijinho, tchau!